Oi, pessoal, aqui é uma forma simples de fazer uma análise de consumo de cerveja. Nós temos aqui um escopo em consumidores jovens, numa região universitária da cidade de São Paulo. Das características que nós vamos pegar na base de dados, nós vamos analisar a importância de cada uma das características do modelo por dois tipos de algoritmos diferentes, o Teoria da Informação e o PCA. Vamos usar três modelos preditivos, sendo os principais Random Forest, comparado com XGBoost e um auxiliar de redes Bayesianas. Logo depois, vocês têm numa parte logo acima de todo o código, todas as bibliotecas agrupadas de uma forma unificada, e depois as funções auxiliares e ferramentais para que o código funcione, onde eu tenho basicamente funções para plotar gráficos, fazer análise de importância e treinar e testar modelos, para finalmente eu poder chegar numa análise dos dados. São dados apenas de 2015, de todos os dias de 2015, então são dados muito pequenos, né? Normalmente é importante para que o modelo seja mais robusto, nós tenhamos mais dados, mas para fins educativos isso funciona bem. Nós temos a data de quando houve o consumo, a temperatura máxima, mínima e média daquele dia, a precipitação em milímetros de chuva, se era feriado, se era final de semana ou não, e o consumo em litros para aquela região, para aquele público. Qual era o nome do feriado, se tinha ou não feriado, se tinha jogo de futebol naquele dia do Brasileirão ou do Paulista, e se um desses jogos envolvia um dos 10 principais times brasileiros, que mês que era, se o jogo acontecia na cidade de São Paulo, que dia da semana que era, uma variável binária se choveu ou não, e duas de categorias, de categoria 1 de consumo e de temperatura máxima. Com isso eu consigo seguir adiante e fazer a primeira análise de importância de características por teoria da informação, e vejo aqui claramente que temperatura tem uma grande influência, seguido de outros, como por exemplo se tinha em jogo ou não, se era, que dia da semana que era e se era final de semana. Nós vamos a seguir fazer a análise agora por PCA. Ele pega 33 aqui variáveis e começa a ver, vocês percebem que essas do início são as principais. O que pode ser também analisado por esse gráfico, onde eu tenho a variância acumulativa menor, é onde eu tenho mais importância. Posso também ver um gráfico similar àquele que nós fizemos da teoria da informação, onde eu também vejo como tem influência as temperaturas, e aqui ele consegue ver inclusive influências dos times de futebol quando tem jogo. Isso é bastante interessante. E basicamente a gente pode ir para o primeiro treinamento do modelo Random Forest. Ele treina muito rápido em função de ser poucos dados. E daí nós vamos plotar a acurácia e distribuição dos erros para o modelo de Random Forest para prever o consumo de cerveja dado um dia ali no futuro. Você percebe que ele tem outliers aqui, mas ele consegue entrar numa distribuição importante, principalmente quando a gente começa a prever valores acima dos 15 mil litros. Você percebe inclusive que os erros estão justamente nessa parte aqui, ó, quando tem pouquíssimo consumo é onde ele erra mais. Vamos ver agora como é que fica o XGBoost, né? Então vou fazer o treinamento, também treina muito rápido, e vou fazer a acurácia e distribuição dos erros em forma gráfica. XGBoost é muito bom, mas até pela questão de ter poucos dados, vocês vão perceber que ele tem bem mais outliers, não chega a ter um fit, mas também a mesma característica, ele começa a errar a partir das previsões com 15 mil litros. Mas você vê que ele erra mais, enquanto o Random Forest era só uma linha, ele erra até chegando lá nos 10 mil. Ó. Você percebe que o Random Forest é diferente. Daí eu posso então seguir e ir para um comparativo entre os dois. Para fazer um comparativo, nós vamos fazer o seguinte, olha, para fazer o comparativo nós vamos pegar uma temperatura média alta, nós vamos colocar que era jogo do Corinthians num final de semana no mês de março, né, começa com 0,
que o jogo foi na cidade de São Paulo e não era feriado, né? E vamos testar os dois modelos e ver como eles funcionam. Primeiro, no XGBoost, ele prevê 6.670 litros. Já no Random Forest, que está bem mais ajustado, ele chega numa previsão muito mais assertiva de 19 mil litros. Agora eu vou colocar uma outra abordagem que ela não tem por fim, especificamente, embora ela funcione, chegar nos valores de consumo, embora ela vá mostrar os valores do consumo. É a de redes bayesianas, que ela vai colocar uma série de probabilidades e vai ver por categorias, choveu ou não, tinha jogo ou não, era segunda, terça ou quarta-feira ou não, era feriado ou não, e ele vai fazer uma rede disso para tentar chegar na probabilidade maior de uma categoria de consumo. Eu vou rodar então ela é um processo que consome muito mais memória, então pus para rodar aqui. Você percebe que até para eu conseguir rodar mais rapidamente, as evidências que eu vou colocar, que teoricamente são as que eu vou ter no futuro, né? Olha, a temperatura média vai chegar em 27, uma temperatura média alta pra caramba, não vai chover, não vai ser final de semana, mas vai ser um feriado, não vai ter jogo nenhum, e só com essas informações, quer dizer, informações menores que eu consigo até ter uma certeza melhor a futuro, que tipo de resposta ele dá. Bom, ele terminou então. E ele chegou num valor de 25 mil litros também, que faz bastante sentido. Ilustrativamente, eu vou mostrar como é que ele entende essa rede, né? Então eu vou fazer aqui uma formação gráfica das influências de cada característica no modelo, para que vocês entendam graficamente como funciona essa rede bayesiana. Bom, então vocês conseguem visualizar aqui, né, basicamente as variáveis que mais estão levando à definição do consumo em litros lá de cerveja. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Obviamente esse código também é aberto, qualquer um pode ter acesso no GitHub da Cycrope.